Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sou o professor Jonas e quero fazer aqui uma revisão bem rápida, em poucos minutos, sobre filosofia antiga. E quando a gente fala em filosofia antiga, entender os principais pontos e aqui algumas definições também para a gente conseguir compreender o surgimento da filosofia. Diria que a filosofia surgiu na antiga Grécia por volta do século 7 ou 6 a.C. As situações que estavam ocorrendo, como por exemplo o desenvolvimento das navegações que permitiram os gregos a conhecerem novas culturas, novos povos, a difusão do comércio, com o surgimento da moeda, porque os gregos podiam talvez guardar dinheiro, e a filosofia surge no contexto realmente de pessoas que tinham uma condição financeira um pouco melhor. As pessoas tiveram que trabalhar muito, não tinha condições de se fazer isso, então aí lembrar que o mundo grego também não era tão bonito como às vezes se fala, uma grande quantidade de escravos trabalhando para eles também. Havia democracia, que também não era tão bela quanto se fala, como se pinta, porque na democracia grega apenas algumas pessoas eram consideradas cidadãs, apenas homens que tinham dinheiro. Mas lá nesse contexto da democracia tinham dois aspectos interessantes, porque os gregos eles debatiam em praça pública, na ágora pública, ao mesmo tempo que havia o exercício da liberdade e igualdade entre os pares, entre quem era cidadão. E a filosofia surge, realmente existe, onde existe liberdade de pensamento, onde existe igualdade. Sem esses princípios não há filosofia. Também o ócio grego, a palavra ócio significa tempo livre para pensar. Então a moeda, o alfabeto, a criação do alfabeto, não tem como pensar em filosofia sem o alfabeto. Os fenícios criam o alfabeto, os gregos aperfeiçoam o alfabeto. O teatro, a música, enfim, uma série de situações que ocorriam na antiga Grécia que precisam ser levadas em consideração para entender o contexto da filosofia. Quando a gente fala também em filosofia, uma diferença aqui por natureza do termo filosofia, do estudo, do pensamento filosófico, do pensamento mitológico. Até então, as únicas explicações sobre a origem do mundo era o mito que dava, e o mito não tem obrigação nenhuma com a verdade. Ou você acredita ou não acredita, é uma narrativa, uma história, uma alegoria. A filosofia ela caracteriza-se pela racionalidade, então quando surgem as primeiras teorias, elas terão que ser demonstradas, provadas, Aí o aspecto da racionalidade na filosofia. Por isso que às vezes algumas pessoas definem a filosofia como uma superação, eu coloco aspas aqui, dos mitos, porque ela vai tentar explicar aquilo que o mito não consegue dar conta de explicar. Além disso, levar em consideração que os primeiros filósofos ficam conhecidos como pré-socráticos ou filósofos da natureza. Filósofos da natureza porque eles pesquisavam a physis, a natureza, e eles buscavam essa origem do mundo, do universo, exatamente na natureza. E aí alguns pensadores vão surgir que eu já vou falar com as explicações deles. Pré-socráticos porque, novamente, o objetivo era entender a natureza e não o homem. O Sócrates é que vai fazer essa passagem, que aí tem um vídeo apenas sobre isso aqui. Bom, surge então Tales de Mileto, o primeiro pensador, e ele vai tentar encontrar essa explicação da natureza e encontra na água. Para ele, a arqué, palavra importante, que significa origem ou princípio, a arqué de tudo era a água, porque a água é vida e tudo tem água, em maior ou menor grau tudo tem água. Veio depois um outro discípulo chamado Anaxímenes, que vai encontrar essa explicação no ar. Ele vai dizer assim, mais importante que a água é o ar, porque tudo veio do ar, um dia tudo voltará também. O ar é infinito, tanto que a gente possa imaginar, ele dizia, existe ar. E criou um conceito muito interessante, ele chamava de pneuma, que é como se fosse uma alma que tinha uma relação com o ar, então nós temos que respirar para alimentar essa alma. O filósofo a seguir, também da cidade de Mileto, chamava-se Anaximandro. E o Anaximandro ele desenvolveu uma coisa bem interessante, ele chamava de Aperon, o Aperon, que é o infinito ou ilimitado. Ele diz assim, as coisas todas no mundo são finitas, elas começam e terminam. Mas se tudo começa e termina, não tem como a gente pensar o surgimento de tudo. Então tudo tem que ter vindo de algo que seja infinito e ilimitado, que seria exatamente o Aperon. Se a gente for pensar na teoria sobre Deus, por exemplo, que seria infinito, pode ser conciliada talvez, não era isso que ele queria dizer, mas para a gente entender que algo infinito criou aquilo que começa e termina, porque senão tudo teria que ter vindo do nada, e nada não existe. A seguir vem o Heráclito, com a teoria de que tudo é o fogo. Quando ele fala fogo, o fogo é símbolo da transformação. Ele diz que tudo se transforma. É a famosa frase do Heráclito, não podemos mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio é uma metáfora, assim como as águas do rio passam, a nossa vida passa, tudo está em constante movimento e transformação. É por isso que ele dizia, tudo flui, tudo acontece. De onde que tudo vem? De onde que tudo vem? Tudo vem daquilo que não era.
né, que agora é e daqui a pouco não será mais. Tudo em pleno fluxo, né? Esse fluxo, ele diz que é em forma de logos. Esse logos é uma racionalidade, né? A razão. Então existe uma racionalidade no universo e dentro de cada um de nós também essa racionalidade. A seguir, virá um pensador que vai falar o contrário, né? Que é o Parmênides. O Parmênides com a famosa teoria do ser do não ser. O ser é, não ser não é. Se tudo não fosse, nada seria. E é uma grande contradição, né? De falar, a dificuldade de pensar isso também, que uma das questões será sobre o nada na prova. Já falei isso em todos, né? Para muitos alunos, de que vai ser difícil de responder essa, porque dizer o que é o nada, porque ele não é. Então, se virem, vamos estudar para tentar compreender como responder essa questão. E não vou dar resposta aqui, mas é bem fácil. Vai virar o Zenão em seguida, né? Zenão de Eleia, com o famoso paradoxo do Zenão. O paradoxo do Zenão afirma que não existe movimento, porque Aquiles nunca alcançaria a tartaruga numa corrida. Porque toda a distância que o Aquiles for percorrer, antes ele terá que percorrer a metade dessa distância, antes metade, e ficaria reduzindo a distância, qualquer distância pela metade, o movimento não existiria. E por fim, não podemos esquecer do Demócrito, né? O Leucipo e Demócrito e a teoria atômica. Que haveria sim um movimento porque existe um espaço da realidade que não pode ser dividido, que é exatamente o átomo, né? O átomo significa sem divisão, o átomo é infinito, ilimitado, eterno, ele não pode ser dividido, né? O átomo que nós conhecemos talvez possa ser dividido em prótons, nêutrons, elétrons, esses ser divididos novamente, mas os cientistas da teoria atômica afirmam que em algum momento tem que existir na matéria uma partícula que não possa ser dividida, que eles chamam de átomo. Então a palavra átomo significa sem divisão. A famosa frase do Demócrito, né? A vida teria surgido da putrefação do pântano. Os átomos têm espécies diferentes, eles se juntam, formam os seres, se separam, formam outros seres. E assim nós somos átomo, tudo é átomo, inclusive a vida seria átomo. Eu gostaria de chamar a atenção também para a próxima teoria, que seria dos sofistas. Os sofistas afirmam, né, a famosa frase do Protágoras: o homem é medida de todas as coisas. A verdade ela passa a ser concebida dentro das pessoas, mas em Protágoras, nos sofistas, existe um perspectivismo. O que é perspectivismo? A perspectiva de cada um, né? Cada um de nós tem um ponto de vista diferente. Então há o relativismo nos sofistas, que não existe uma verdade absoluta. Toda a verdade pode ser revista e cada um tem um ponto de vista diferente. Por exemplo, portanto, nenhuma verdade é absoluta para todos. Eles praticavam a retórica, então eles eram mestres da retórica, eles davam aula de retórica, como falar em praça pública, como convencer as pessoas. O outro famoso sofista era o Górgias, né, que afirmava que nada existe. Por que nada existe? Porque tudo tem seu contrário, né? A noite só existe porque existe o dia, a escuridão só existe porque existe a luz, a vida só existe porque existe morte, só existe o úmido porque existe o seco. Então tudo só existe se nada existir. Mas se nada existe, então acho que o argumento acaba aqui, mas pode ser prosseguido dizendo assim que é impossível que tudo e nada exista ao mesmo tempo, porque aquilo que é e não é ao mesmo tempo, na verdade não é. Portanto, nada existe. E se alguma coisa existisse, não poderia ser entendido. Se fosse entendido, não poderia ser comunicado. Os 3 famosos princípios do Górgias também são interessantes para a gente entender. Então, fizemos uma revisão aqui desde lá do surgimento da filosofia, né, por que a filosofia surgiu na Antiga Grécia, o pensamento dos primeiros filósofos, né, Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Zenão, Demócrito, Leucipo, Anaxágoras, Pitágoras. Esses são os pré-socráticos, né, dentre outros também. E os sofistas, né, que também são extremamente importantes, né? A gente vai talvez fazer um vídeo com mais tempo e com mais calma aqui para falar sobre os sofistas, certo? Vale a pena dar uma olhada aprofundada, né, buscar algumas definições. Enfim, desejo boa sorte a todos, né? E vamos estudar que vai dar tudo certo. Também um abraço a todos e até a próxima. Tchau!